Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, aula 44. Hoje falaremos sobre estatística, uma parte da matemática que estuda a coleta, o registro, a organização e análise dos dados de uma pesquisa. Vamos organizar nossos materiais também? O material básico de sempre, o caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, apontador e, para hoje, se você tiver uma folha de papel quadriculado. Se o seu caderno já for quadriculado, não há necessidade de uma folha extra. Caso não seja, pode organizar então e providenciar uma folhinha quadriculada. Vamos fazer nosso registro também? Então, anote a data de hoje e o conteúdo. E logo, logo já começaremos a nossa aula. Tudo certinho aí com a sua anotação? Vamos relembrar a aula anterior? Vocês estudaram geometria com a professora Ana Paula, lembram? Conheceram a história do homem que amava caixas, viram as figuras geométricas espaciais e fizeram uma organização, fazendo então a classificação conforme as suas características, em corpos redondos e em poliedros. Com os poliedros, vocês fizeram uma nova classificação conforme as suas características. Para os prismas, formado por faces retangulares, e as pirâmides, formado por faces triangulares. Mas lembrando que as bases podem ser de tamanhos e de formatos diferentes. Pode ser de base pentagonal, quadrangular, triangular, tanto para os prismas quanto para as pirâmides. E para a aula de hoje, vejam só, Tóquio 2020. Esse assunto eu tenho certeza que vocês lembram. Vamos conhecer um pouquinho então da história dos Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos foram criados na Grécia por volta do ano de 2500 a.C., em homenagem aos deuses, principalmente Zeus. Os atletas se reuniam na cidade de Olímpia e disputavam algumas modalidades esportivas, como boxe, corrida, salto em comprimento, remo, corrida de mensageiros e trombeteiros e luta livre. Desde o início, os jogos aconteciam de 4 em 4 anos e no período em que os atletas se reuniam, as guerras eram interrompidas, havendo um período de trégua entre os povos. Até hoje, as Olimpíadas são um símbolo de união e cooperação. Na bandeira das Olimpíadas, há 5 aros coloridos interligados. Cada um deles representa um continente e a união que deve haver entre eles. As Olimpíadas, então, estimulam a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Durante muito tempo, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer. Somente no ano de 1896 eles foram retomados. Porém, na era moderna, os jogos não acontecem mais na cidade de Olímpia. A cada 4 anos, uma cidade de um país diferente é escolhida para sediar os jogos.
Então, na era moderna, nós temos aqui algumas cidades que sediaram os Jogos Olímpicos. Por exemplo, em 1980 foi a cidade Moscou. Em 1992, Barcelona. Em 2004, Atenas. E, recentemente, em 2016, o Rio de Janeiro. Para os Jogos de 2020, a cidade escolhida foi Tóquio, no Japão. Vamos conferir aqui então algumas informações sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020? Bom, nós temos ali então a representação do mapa mundi. Onde fica Tóquio? Sim, fica no país chamado Japão. Temos também ali uma imagem do Estádio Nacional de Tóquio, onde aconteceram muitas das modalidades esportivas. As Olimpíadas de Tóquio aconteceram no período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. E alguns números curiosos. Participaram 204 países e 11 mil atletas. Bom, essa é a segunda vez que o Japão foi sede dos Jogos Olímpicos de Verão. A primeira foi em 1964. Quanto tempo se passou entre as duas Olimpíadas sediadas no Japão? Para encontrarmos então esta resposta, eu trouxe aqui uma reta numérica. Bom, mas essa reta ainda não tem nenhum valor numérico. Bom, se nós queremos então descobrir quanto tempo se passou entre as duas Olimpíadas sediadas no Japão, nós precisamos então relembrar a informação da primeira vez em que ela aconteceu no Japão, que foi em 1964. Então, a professora irá colocar aqui na nossa reta esta informação. Então, neste ponto aqui, nós marcaremos então o ano inicial de 1964. Para facilitar aqui a nossa escala, então, para esta reta numérica, vamos fazer de 10 em 10 anos? Então, se a primeira aconteceu em 1964, mais 10 anos que se passaram, 1974. Então, vamos colocar aqui na nossa próxima marcação. Já se passaram 10 anos, correto? Mais 10 anos. Isso mesmo, 1984. Ainda não chegamos no ano atual. Mais 10 anos, 1994. Vamos colocar aqui. Então, já se passaram 10, 20, 30 anos até o momento. Mais 10 anos. Isso, 2004. Não terminamos ainda. Precisamos adicionar mais 10. Sim, 2014. Mas agora nós temos a seguinte situação. Se nós adicionarmos mais 10 anos, nós chegaremos em 2024. E nós não estamos em 2024. Então, vamos primeiramente aqui fazer um registro até 2014. Assim, aqui se passaram 10 anos, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. E agora, nós vamos ter que marcar, então, o ano de 2020. Onde será que ele vai ser colocado na nossa reta numérica? Bom, nós sabemos que a metade desse intervalo são 5 anos. 2014 mais 5 anos, 2019. Mas nós queremos marcar o ano de 2020. Então, ele ficará aproximadamente um pouquinho mais do que a metade desse nosso intervalo. Mas nós estamos em 2021. Então, precisamos colocar aqui mais esta data. 2021. Muito bem. Agora, vamos registrar, então, quantos anos se passaram entre 2014 até 2020. Se passaram
6 anos. E de 2020 para 2021 se passou mais um ano. Muito bem. Então, agora vamos conferir no total qual é, então, esse tempo que se passou entre as Olimpíadas? 10, 20, 30, 40, 50. 56 mais 57 anos. Entre a primeira Olimpíada, que foi sediada no Japão, e a atual, de 2021. Então, acompanhe conosco lá na tela a animação da reta numérica que nós acabamos de fazer. Então, iniciamos ali em 1964 e fomos fazendo as marcações a cada 10 anos passados. 1974, 1984, 1994, 2004 e até 2014 já se passaram, então, 50 anos. De 2014 até 2020, mais 6 anos. Certo? E de 2020 até 2021, mais um ano, totalizando, então, 57 anos. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, nós tivemos 33 modalidades esportivas. Lembram que lá na antiguidade eram menos que 10? Curioso, não é mesmo? Nestas modalidades, neste ano de 2020, que foi ao ar em 2021, nós tivemos 5 modalidades novas: beisebol e softball, escalada, karatê, o skate e o surf. Os Jogos Olímpicos envolveram mais de 11 mil atletas de 204 países, com mais de 339 eventos sendo realizados em 42 locais. Observe as informações sobre a quantidade de países participantes em algumas Olimpíadas com o passar do tempo. Vejam que nós temos um quadro ali com várias informações. Nós temos as informações referentes ao ano em que ela aconteceu, a cidade sede, o número de participantes e o número de países participantes também. Bom, mas para esta atividade, o que nós temos que observar? Sim, o número de países participantes. Por quê? Porque nós colocamos todas essas informações em um gráfico. Acompanhe lá na tela. Este gráfico de barras ou de colunas, então, está nos mostrando a quantidade de países que participaram das Olimpíadas. Nós temos ali, então, a observação do eixo horizontal, com o ano em que esta Olimpíada aconteceu, e no eixo vertical, a quantidade de países. Vejam que a escala desse nosso gráfico está de 20 em 20. Então, na hora de resolvermos as nossas atividades, temos que prestar atenção nesta informação, correto? Bom, agora então, vem algumas análises para este gráfico. Vamos lá. De acordo com o gráfico, em quais anos a quantidade de países participantes foi maior que 150? Tenho certeza que vocês sabem a resposta. Então, darei um tempinho e já voltamos para conferir. Então, vamos analisar juntos? Vejam que o nosso gráfico, como nós falamos, a escala dele está de 20 em 20. Nós não temos ali no eixo vertical a quantidade 150,
mas nós temos o intervalo entre 140 e 160. Então, vamos marcar aqui uma linha para vocês visualizarem melhor, então, onde aproximadamente está 150. E vamos agora anotar, então, os anos em que a quantidade de países foi maior, então, que este valor. Então, nós temos 1988, 2004 e 2021. Conseguiram acompanhar? Vamos para a próxima? Em que ano a quantidade de participantes foi de 69 países? Analise, então, o gráfico e já voltamos para conferir. Então, olhando para o nosso gráfico, nós vamos agora encontrar a quantidade de 69 países, que está entre a quantidade 60 e 80, marcando assim, então, o ano de 1952. Isso mesmo. Vamos para mais uma? Em quais anos a quantidade de países participantes foi menor do que 100? Acompanhe aí e já voltamos para conferir. Então, vamos verificar? Em quais anos a quantidade de países participantes foi menor do que 100? Vamos então marcar aqui a quantidade com uma linha vermelha na linha 100. E vamos verificar as barrinhas azuis que estão abaixo dessa linha vermelha. Vamos anotar? 1896, 1920 e 1952. Bom, para o nosso registro da aula de hoje, nós vamos anotar um gráfico, então, de barras, mas com as informações que estão nesse quadro. Acompanhe. Nós temos ali o ano de 1988, 2004 e 2021. E a quantidade de atletas participantes em cada ano que aconteceram estas Olimpíadas. Bom, mas estes números são altos, não é mesmo? Então, o que vocês acham de nós fazermos aqui um combinado? Cada quadradinho do nosso caderno ou da nossa folha quadriculada irá representar 1000 atletas. Então, vamos desenhar o eixo horizontal e o eixo vertical, colocar o título para este gráfico, quantidade de atletas, e irmos então registrando ali a quantidade de atletas conforme o ano em que eles participaram. Então, vamos lá. Para o ano de 1988, nós vamos colocar ali, então, 8 quadradinhos, porque 8 vezes 1000 são 8
1000 atletas. Mais um pedacinho, porque precisamos representar a quantidade de 391. Combinado? Agora, vocês vão verificar que a professora vai fazer aqui no Flip para vocês entenderem como vocês irão fazer esse registro. Combinado? Então, vamos acompanhar como é que ficou o registro aqui na minha folha quadriculada. Nós temos, então, aqui o gráfico, lembrando que a nossa escala, então, é de 1000 atletas. Então, eu fiz aqui um pouquinho diferente. Eu marquei um X, representando o quadradinho que você irá pintar aí na sua folha. Combinado? Então, nós temos aqui 1000 atletas, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. E nós temos que registrar 8.391. Então, aproximadamente, ficará aqui, então, um pouquinho abaixo da metade do próximo quadradinho aqui da nossa folha. Combinado? Isto para o ano de 1988. Agora, vamos fazer juntos, então, para o ano de 2004, onde nós temos 10.625 atletas. Então, eu irei marcar um X aqui em 10 quadradinhos. Vamos contar juntos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que 10 quadradinhos? Porque 10 quadradinhos vezes 1000 são 10.000 atletas. Mas precisamos ainda marcar 625 atletas. Então, no próximo quadradinho, eu irei marcar aqui um pouquinho acima da metade. No meu caso, eu vou fazer um X e você estará aí, então, pintando o seu quadradinho. Então, já fizemos aqui, então, a barra para o ano de 2004. Agora, vamos fazer para o ano de 2021, onde nós temos 11.090 atletas. Quantos quadradinhos a professora irá marcar X? Isso mesmo, 11. Por quê? 11 vezes 1000 são 11.000 atletas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas lá no nosso quadro, vejam só, nós temos 11.090 atletas. Então, iremos marcar aqui um pouquinho acima no próximo quadradinho. Não cabe aqui um xizinho, então eu vou pintá-lo aqui para vocês acompanharem. Então, eu irei deixar aqui toda a nossa animação na tela para vocês irem acompanhando e fazerem esse registro aí no caderno de vocês. Combinado? Então, um tempinho e já voltamos.
Tudo certinho aí com o seu registro? Vamos dar continuidade, então, nas curiosidades sobre a Olimpíada? Na antiguidade, no início dos Jogos Olímpicos, a participação de mulheres era proibida. Hoje, o número de mulheres que participam das Olimpíadas é bem expressivo e se aproxima muito da quantidade de homens. Observe. Trouxemos, então, um outro gráfico com estas informações. Quantidade de atletas, masculino e feminino. Bom, temos então que observar ali a legenda, onde a barrinha azul indica a quantidade de atletas homens e a barrinha laranja a quantidade de atletas mulheres. Nós temos ali para nossa análise os anos de 1988, 2004 e 2021. E a quantidade de atletas ali no eixo vertical. Vejam que agora a escala mudou novamente. Já descobriram qual é a escala? Sim, de 1000 em 1000 atletas. Isso mesmo. Então, para a nossa primeira atividade, vamos verificar o que nós teremos que descobrir. Qual é a diferença entre a quantidade de homens e mulheres participantes nas Olimpíadas de 2021? Vejam que nós temos ali parte, então, do quadro onde constam estas informações. Nós temos 5.704 homens e 5.386 mulheres. Bom, para descobrirmos essa diferença, podemos então resolvê-la por um algoritmo. Alguém sabe qual é? Sim, o da subtração, pois nós teremos que fazer a comparação entre estas quantidades. Então, acompanhe aqui comigo. A quantidade de homens que participaram, então, das Olimpíadas de 2021 foi 5.704. E a quantidade de mulheres, 5.386. Agora, vamos então encontrar a diferença entre essas quantidades. Bom, se eu estou fazendo uma comparação e eu preciso achar a diferença, vejam só, vamos começar observando as ordens deste número. Nós temos aqui a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Relembrando as aulas anteriores, vocês sabem que nós começamos então o algoritmo da subtração pela unidade. 4 unidades, eu não consigo fazer essa subtração, né? Retirando 6. Então, eu vou precisar reagrupar aqui as ordens para poder fazer, então, o início dessa subtração. Na ordem vizinha aqui da dezena, nós não temos. Vamos precisar, então, reorganizar a centena. Isso mesmo. Então, nós ficaremos com 6 centenas para termos, então, 10 dezenas. Dessas 10 dezenas, nós vamos reagrupar novamente. Ficaremos apenas com 9 para ficarmos, então, com 14 unidades. Agora sim, nós podemos, então, encontrar e fazer essa comparação. 6 unidades para 14, 8 unidades. 9 dezenas menos 8, 1 dezena. 6 centenas menos 3, 3 centenas. 5 unidades de milhar menos 5 unidades de milhar, 0. Muito bem. Então, a diferença é de 318 participantes. Vamos para mais uma análise? Analise as informações e, de acordo com o gráfico, classifique-as em verdadeiras ou falsas. Vejam que é o mesmo gráfico que nós fizemos da questão anterior. Vamos ler, então, o que está pedido. Em 2021, a quantidade de homens e mulheres que participaram dos Jogos Olímpicos é a mesma. Vamos comparar? Vamos verificar ali no gráfico se esta informação ela é verdadeira ou falsa? Darei um tempinho para você pensar e já retornamos.
Bom, nós acabamos de ver que a quantidade de homens e mulheres que participaram dos Jogos Olímpicos não é a mesma. Então, esta frase é falsa. Vamos para mais uma? No decorrer dos anos, houve um grande crescimento na quantidade de mulheres que passaram a participar dos Jogos Olímpicos. É verdadeira ou falsa esta frase? Então, quem marcou que a resposta é verdadeira, acertou. Isso mesmo, as mulheres começaram a participar mais dos Jogos Olímpicos. Legal, né? Vamos para mais uma? Podemos perceber que, com o passar dos anos, não houve queda na quantidade de atletas masculinos participantes dos Jogos Olímpicos. Agora estamos falando, então, dos homens. Analisem, então, as barrinhas azuis, respondam e já vamos conferir. Então, encontraram a resposta? Sim, ela é falsa. Isso mesmo. Vamos para mais uma? Em 1988, a quantidade de atletas mulheres que participaram dos Jogos Olímpicos era menor que a metade da quantidade de atletas homens. Nossa, quanta informação! Vou ler novamente. Em 1988, a quantidade de atletas mulheres que participaram dos Jogos Olímpicos era menor que a metade da quantidade de atletas homens. Eu acho que com essa segunda leitura aí eu já dei uma dica, não é mesmo? Então, um tempinho e já voltamos.
Conseguiram aí encontrar a metade dos participantes do sexo masculino? Sim, bom, se aproximadamente 6.000 atletas participaram em 1988, a metade de 6.000 é 3.000. E a quantidade de mulheres participantes é abaixo dessa quantidade. Então, esta informação é verdadeira. Bom, agora nós temos uma atividade bem interessante que eu sei que vocês gostam muito, que é o nosso Pensando com Lógica. Vamos então às dicas do nosso Pensando com Lógica. Pamela iniciou no esporte com 8 anos de idade. Quem pratica tênis iniciou no esporte com a mesma idade de Pamela. E Ana pratica canoagem. Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, não é mesmo? Bom, então do que nós estamos falando? Nós estamos falando de atleta. Nós estamos falando de idade. E nós estamos falando do esporte que cada atleta pratica, certo? E nós temos aqui algumas perguntas. Quem pratica o skate? Qual o esporte praticado por Tiago? E quem iniciou no esporte aos 9 anos de idade? Então, vamos aqui com estas dicas, organizando então o nosso quadro. Bom, a primeira dica é que a Pamela iniciou no esporte com 8 anos de idade. Então, nós temos aqui a foto da Pamela, que é a nossa atleta, e ela iniciou com 8 anos de idade. Vamos colocar a fichinha aqui da idade. Ainda não sabemos qual é o esporte que ela pratica. Próxima dica. Quem pratica tênis iniciou no esporte com a mesma idade de Pamela. Então, este atleta também iniciou com 8 anos de idade e ele pratica, ou ela pratica, né? Tênis. Muito bem, ainda não sabemos quem é o atleta. Próxima dica. Ana pratica canoagem. Temos aqui também a foto da Ana. Então, próxima atleta e ela pratica canoagem. Então, vamos colocar aqui no esporte a palavra canoagem. Então, vamos às questões. Quem pratica o skate? Vamos olhar aqui no nosso quadro para verificar, então, qual é o atleta que pratica esta modalidade? Bom, a Ana pratica canoagem. Não sabemos ainda quem pratica o tênis. Ah, sim, é a Pamela. Ela pratica skate. Ela iniciou no esporte aos 8 anos de idade. Próxima pergunta. Qual o esporte praticado por Tiago? O Tiago ainda nós não colocamos a foto dele aqui. Vamos ver? Então, nós temos a foto dele e vamos colocar aqui no quadro, completando, então, a coluna dos atletas. Então, o Tiago pratica tênis, isso mesmo. E quem iniciou no esporte aos 9 anos de idade? Então, estou aqui com a fichinha de 9 anos de idade e vamos verificar onde está faltando esta informação. Isso mesmo, é a Ana. A Ana iniciou no esporte aos 9 anos e ela pratica canoagem. Então, verifiquem o resultado aí do nosso Pensando com Lógica na tela. Legal, não é mesmo? Vocês acompanharam esses atletas na Olimpíada de Tóquio de 2020? Que passou aí recentemente. Isso mesmo, foi muito legal. Bom, já estamos chegando ao fim, mas antes vamos fazer o nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Primeira questão. Que cidade sediou os Jogos Olímpicos em 2021? Vejam as alternativas. Atlanta? Japão? Rio de Janeiro ou Tóquio? Acho que eu estou confusa. Será que é alternativa B ou alternativa D? Mas o Japão é um país, não é a cidade. Então, a resposta correta é Tóquio. Muito bem. E, finalizando a nossa aula, o que aprendemos hoje? Informações sobre os Jogos Olímpicos e ler e interpretar informações apresentadas em quadros e gráficos. Então, era isso, pessoal, para a aula de hoje. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau!